finalzinho? 32. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Paz do Senhor, você que está aqui na igreja nessa noite. Aleluia, paz do Senhor Jesus, você que nos acompanha nessa live. Mais um culto de oração nessa segunda-feira abençoada por Deus. Hoje nós temos motivo de louvar e engrandecer o nome desse Deus que tudo pode e que tudo faz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Culto de oração, Ministério Apostólico Completo chamado. Paz do Senhor Jesus, você que nos acompanha nessa live, nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Você que está na nave da igreja, você pode se assentar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Nós vamos falar aqui hoje acerca da oração de Pedro. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do verso 32. Atos, capítulo 9, a partir do verso de número 32. Aleluia. Nós temos por título dessa mensagem nessa noite o seguinte: Deus opera milagres por meio da oração. Aleluia. Deus opera milagres por meio da oração. Aleluia. Verso 32 diz assim: viajando por toda a parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava. Jesus Cristo vai curar todos os que viviam em Lida e Sarona. O ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi levado e colocado no quarto do andar superior. E Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas rodeavam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Aleluia! Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva, e este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, eis aqui a Tua palavra, eis aqui o povo do Senhor nessa noite, ó Pai, sedento em ouvir, Senhor, uma palavra do Senhor nessa noite, ó Deus. Senhor, fala conosco nesta noite, ó Deus, e fica conosco, Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser nessa noite boca do Senhor falando neste lugar, Senhor Deus, que nós venhamos falar, Senhor Pai, somente aquilo que provém do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória
a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então Deus opera milagres por meio da oração. Ainda hoje Deus opera milagres por meio da minha e da tua oração. Aleluia, glória a Deus. Querido, essa é uma mensagem expositiva. Nós vamos expor aqui nessa noite versículo a versículo para nós termos uma compreensão, um entendimento daquilo que a palavra de Deus está tratando conosco nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, verso 32, ele vai dizer que viajando por toda a parte. Então, nós entendemos que o ministério do apóstolo Pedro não era um ministério parado, não era um ministério estagnado. Porque quando a Bíblia diz que Pedro está viajando por todas as partes, quer dizer que o ministério de Pedro, ele não era um ministério estagnado, ou seja, não era um ministério que estava estacionado no mesmo lugar, ele era um ministério que ele andava, né? Que ele ia para frente, que ele caminhava, que ele prosperava nos caminhos do Senhor. E Pedro então foi visitar os santos que viviam na cidade chamada Lida. Então o ministério do apóstolo Pedro era um ministério itinerante, ele viajava. E nesse capítulo aqui, no verso 32, ele foi visitar. Ele era visitador. Pedro visitava os irmãos, Pedro visitava as pessoas. E hoje nós vemos que muitas pessoas que estão seguindo o evangelho são chamados até de apóstolos, presbíteros, pastores, discípulos do Senhor Jesus, e hoje não tem mais a prática de visitar pessoas, né? Não, nós vamos abrir aqui a igreja, vamos abrir a nossa célula, vamos abrir os nossos cultos, vamos abrir, fazer as nossas reuniões, se o povo quiser, o povo que venha. Não, querido. Apóstolo Pedro, ele fazia o quê? Ele viajava e ele visitava as pessoas, os santos. Ele fazia o quê? Visita pastoral. Aleluia, Pedro visitava as pessoas. Pedro estava visitando as pessoas da cidade chamada Lida. E ali, quando Pedro chegou naquela cidade, ao visitar as pessoas, Pedro vai se deparar com quem? Com um paralítico. Mais uma vez, Pedro vai se deparar com um paralítico. E dessa vez, Pedro não está com João, Pedro está sozinho. Quando Pedro ali está indo ao templo chamado Formosa, Pedro está acompanhado de João, né? E ali também, naquele tempo, ele se depara com um paralítico, jaz à porta do templo chamada Formosa. E aqui, da mesma maneira, Pedro, quando está fazendo as suas viagens, as suas andanças, visitando o povo daquela cidade, Pedro vai se deparar então mais uma vez com um paralítico. Aleluia! Glória a Jesus. Pedro então encontra com esse paralítico, e esse paralítico ele é diferente daquele paralítico que está sentado à porta do templo chamado Formosa. Por quê? Porque aquele paralítico, a Bíblia não cita o nome daquele paralítico. Mas esse aqui, a Bíblia é diferente. A Bíblia vai falar que esse paralítico chamava-se Enéas. Não é aquele doutor Enéas a qual nós conhecemos, mas o nome é o mesmo. Ele se chamava então Enéas, né? Que estava acamado fazia quanto tempo? 8 anos estava com uma enfermidade que o impossibilitava de se levantar, porque a Bíblia diz que ele estava na sua cama, ele estava no seu leito. E então, ao encontrar com o apóstolo Pedro, Pedro vai dizer para ele desta maneira: disse-lhe Pedro, e Pedro vai chamar ele pelo nome, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Interessante que Pedro não disse que Pedro vai curar, Pedro não disse que a oração vai curar, Pedro não disse que o óleo vai curar, Pedro não disse que outra coisa vai curar, a não ser Jesus Cristo. Aleluia, é Jesus quem cura, querido. É Jesus quem faz o milagre. Pedro era somente um canal, um instrumento usado por Deus para fazer os milagres que Jesus operava. E hoje, querido, eu quero dizer para você que não é diferente. Não é diferente, presbítero Kramer, não é diferente. Por quê? Porque Deus opera os seus milagres através dos seus servos, dos seus escolhidos, através dos pastores, presbíteros, diáconos, missionários. Deus ainda hoje, Deus opera milagres através da minha e da tua
oração. O que está faltando é eu e você se colocar na posição. O que está faltando é eu e você colocar o joelho no chão, a boca no pó e buscarmos a presença de Deus para que Deus continue fazendo milagres através da minha e da tua vida, porque muitos de nós queremos que Deus use da nossa vida para fazer o que? Milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Nós oramos, Deus, usa a minha vida. Nós queremos ser o que? Instrumentos usados por Deus. Mas para sermos instrumentos usados por Deus, eu e você vamos ter que colocar o que? O joelho no chão e a cara no pó. Jejum, oração, busca do Senhor Jesus. Busca com Deus. Para quê? Para que o Senhor possa usar a minha e a tua vida como usava a vida dos apóstolos, querido. Porque hoje eu e você, nós somos o que? O sacerdócio santo de Deus nessa terra, para levar o que? A palavra de Deus. Pedro estava viajando, visitando os santos, levando a palavra de Deus, e se depara com um paralítico. Eu e você, muitas das vezes, nós vamos nos deparar no nosso ministério com algumas pessoas paralíticas. Muitas das vezes a pessoa não vai ser paralítica fisicamente, mas ela está paralítica espiritualmente. Como é que eu e você vamos lidar com essas pessoas? Através da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela restaura, ela transforma. Eu creio que a palavra de Deus, ela tem poder para curar, para libertar, para transformar, para mudar vidas ainda no dia de hoje. Se eu e você tivermos fé, a palavra de Deus ainda cura, ainda liberta, ainda restaura, ainda ganha vidas para Jesus. E a palavra de Deus vai dizer aqui que Pedro diz para Enéas: Jesus vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. E ele se levantou imediatamente. A palavra do homem de Deus, ela tem poder. A Bíblia diz que a morte e a vida, ela está no poder da língua. A morte e a vida, ela está no poder da língua. Como é que eu e você temos usado o poder que Deus nos deu para nós profetizarmos vida e salvação para as pessoas? E a Bíblia vai dizer aqui no verso 35, aleluia, Glória a Deus. glória a Jesus, que todos os que todos os que viviam, ou seja, moravam, residiam naquela cidade chamada Lídia e Sarona, eram duas cidades, ouviram e se converteram ao Senhor Jesus. Aleluia. Então, que todos aqueles que viam os milagres realizados através da vida de Pedro, fizeram o que? Eles se converteram ao Senhor, porque Deus operava os seus sinais, prodígios e maravilhas através do apóstolo Pedro. Pedro curava, Pedro libertava, Pedro restaurava. A partir do momento que Pedro ele foi revestido de poder, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Pedro começou então a fazer o que? A fazer a diferença. Onde Pedro chegava, alguma coisa acontecia. Pedro não era qualquer discípulo, Pedro não era qualquer pessoa, Pedro era um apóstolo, cheio do poder e da presença de Deus. Cheio do poder e da presença de Deus. E no verso 36 vai dizer assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Querido, eu e você hoje nós somos o quê? Discípulos. E nós vemos aqui que Tabita era o quê? Uma discípula. E ela, sendo discípula de Jesus, ela aprendeu o quê? A praticar boas obras. Discípulo de Jesus é aquele que pratica boas obras, mas obras não boas, porque Jesus nos ensinou a praticar o que? As boas obras. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, ou seja, pregai as boas novas de
salvação a toda a criatura, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é fazer boas obras. E Tabita era uma discípula do Senhor, ela fazia boas obras, obras de caridade, obras sociais, e ainda ela dava esmolas, ofertas. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que naqueles dias, por aqueles dias, ela ficou o que? Doente. Ela veio a ter o que? Uma enfermidade. Dessa enfermidade acometeu, ela veio a óbito. Ela veio a morrer. E ela era uma pessoa querida no meio da sociedade. Ela era uma pessoa que ajudava os órfãos e as viúvas daquela cidade. Então os órfãos, as viúvas, as pessoas que ela ajudava naquela cidade se comoveram e começaram a chorar. Eles não queriam que ela fosse o quê? Nem enterrada, nem enterrada. O povo queria que ela fosse por quê? Porque o povo amava as obras que ela fazia. Ela ajudava muitas pessoas, ajudava muitas viúvas. E a Bíblia vai dizer então que eles pegaram o seu corpo e colocaram no andar de cima, em um quarto que ficava reservado no andar superior daquela casa. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus! E a Bíblia vai dizer que aquela cidade que ela ficava perto de Jope. Era perto, não era longe. A Bíblia não diz qual é a distância, mas a Bíblia diz que ela era perto. Ou seja, eles podiam chegar naquela cidade rapidamente, Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demore em vir ter conosco, ouvir até nós. Queridos, eu e você, nós somos que? Homens e mulheres de Deus. Se prepara. Porque quando tiver algum problema perto de você e souber que você está próximo, eles vão te chamar. Eles vão buscar você. Eles vão chegar até a tua casa, vão te chamar. Ei, homem de Deus, mulher de Deus, pastor, presbítero, diácono, olha, está acontecendo um problema aqui, nós queremos que você venha conosco. Aleluia! É assim, não é? E não tem hora, querido, pode ser de madrugada. 2, 3 horas da manhã. A Bíblia não relata que horas eram, mas eles foram até onde estava o homem de Deus. Onde estava Pedro? Eles foram buscar a Pedro, por quê? Porque a fama de Pedro estava correndo por toda a cidade circunvizinha, assim. Que Pedro curava, libertava, restaurava, transformava vidas através do poder de Deus. Aleluia! E o verso 39 vai dizer: e Pedro foi com eles. Pedro foi com eles, querido. Pedro os acompanhou. E quando Pedro chegou naquela cidade, eles levaram Pedro até o quarto superior, no andar de cima. Então Pedro, quando chegou naquele lugar, ele foi rodeado pelas viúvas, que ali faziam o quê? Choravam, pranteavam, porque Dorcas estava morta. E aquelas viúvas, elas amavam tanto a Dorcas que elas não saíam de perto. Elas estavam ali ao redor até Pedro chegar. Enquanto não chegou o homem de Deus, elas não saíram. E a Bíblia diz que elas estavam ali chorando. E elas, quando viram Pedro, elas foram mostrar a Pedro as boas obras que Dorcas realizava. Elas chegaram até Pedro mostrando o que? Os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Ou seja, quando ainda estava com vida. Ou seja, as obras de Dorcas estavam o que? Ecoando na vida daquelas pessoas. E elas chegaram até Pedro. E Pedro, no capítulo 40, Pedro vai dizer o seguinte: e Pedro mandou que todas saíssem do quarto.
pediu para ficar sozinho onde estava Dorcas, morta. Dorcas estava morta. Então Pedro, depois que todas elas saíram do quarto, Pedro fez o quê? Pedro trancou a porta. E aqui está o segredo para mim e para você nessa noite, querido, em nome de Jesus. Depois que todo mundo saiu, Pedro ficou sozinho dentro do quarto. Mateus capítulo 6 vai dizer: entra no quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus que te vê em secreto, porque publicamente ele vai te honrar. Aleluia. E Pedro, então, depois que todo mundo saiu, Pedro, ele ajoelhou-se. Pedro fez o quê? Pedro ajoelhou-se. Pedro não foi ver se ela estava respirando. Pedro não foi ver se ela estava morta. Pedro não foi ver que condição que ela estava. Não, Pedro primeiro foi e se ajoelhou. Pedro, ele se prostrou na presença de Jesus. Ele, para acontecer um milagre na minha e na tua vida, primeiro eu e você, nós vamos ter que se prostrar diante de Deus. Nós vamos ter que nos humilhar diante da presença de Deus, reconhecendo que só Deus pode fazer o milagre. Eu não posso fazer o milagre, você não pode fazer o milagre, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para realizar o milagre que eu e você esperamos nessa noite. Aleluia. Aleluia. Então Pedro fez o quê? Pedro se ajoelhou, Pedro se prostrou, Pedro se rendeu. O ato de se ajoelhar, Pedro estava se rendendo na presença de Deus. Depois que Pedro se rendeu na presença de Deus, Pedro adorou o Senhor, porque se ajoelhar na presença de Deus é um ato de adoração a Deus. Então Pedro, depois que se ajoelhou, Pedro, ele orou. Pedro, ele orou, Pedro, ele rogou, Pedro, ele pediu que o Senhor ressuscitasse, que o Senhor fizesse o milagre. Eu e você, que nós somos apenas o canal a qual Deus vai usar para realizar um milagre. Eu e você, nós somos o canal de Deus nessa terra para levar a bênção, para levar o milagre. Aqueles que precisam, aqueles que necessitam, aqueles que estão acamados, enfermos, necessitados de uma palavra de Deus nessa noite. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que, voltando-se para a mulher morta, Pedro disse: Tabita, levante-se. Aleluia. Glória a Jesus. E a palavra do homem de Deus, ela tem poder. Tabita, levante-se. Querido, eu não sei há quanto tempo você pode estar caído e prostrado, não importa. A palavra de Deus para mim e para você hoje nessa noite é: levante-se. Deus, Ele quer colocar a mim e a você em pé. Em pé. Deus, Ele vai nos levantar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Queridos, ela estava morta. E Pedro ajoelhou, orou e disse: levanta. E aquela mulher se colocou sentada, olhando para Pedro. E no verso 41 vai dizer que a atitude de Pedro, quando aquela mulher sentou, Pedro, tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Porque Pedro não falou para ela sentar, Pedro falou para levantar. Aleluia. Pedro não falou senta, Pedro falou levanta. Olha a diferença. Pedro não falou senta, Pedro falou levante-se. Na hora que aquela mulher fez o que? Ela se colocou sentada, ela sentou. E Pedro então tomou-a pela mão e a ajudou a se colocar em pé. A mesma atitude que Pedro teve com aquele paralítico na porta chamada Formosa, né? Querido, muitas vezes para o milagre acontecer, ser realizado, eu e você vamos ter que pegar a pessoa pela mão, vamos ter que mostrar Jesus. Pedro pegou ela pela mão e a pôs em pé. Depois que Pedro a colocou em pé, então Pedro chamou quem? Os santos. Pedro chamou os irmãos. Aleluia.
Não só os irmãos, chamou também as viúvas e apresentou-a viva. Aleluia! Glória a Deus. Deus opera milagre por meio da oração do justo. A Bíblia vai relatar e vai dizer que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, pode mudar a vida, pode mudar a situação, pode mudar o quadro, pode mudar o cenário de morte para trazer vida. Através da oração. Com o quê? Com clamor, com súplica, clamando a Deus, buscando a Deus. Pedro ajoelhou e orou, Pedro se prostrou na presença de Deus para que Deus viesse fazer o milagre. Querido, a minha parte, a sua parte é orar, é buscar, é apresentar, é clamar, é jejuar, é orar, é ir para o monte, é jejuar, é buscar a presença de Deus. Por quê? Porque Deus ainda faz milagre. Ainda hoje Deus pode realizar um milagre na minha e na tua vida. Ainda hoje, querido, Deus pode realizar o milagre. Ainda hoje Deus pode fazer, querido, milagre na minha e na tua vida, no nome de Jesus. Eu creio no milagre. Eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. Eu creio naquilo que eu estou pregando e ministrando nessa noite, que Deus ele faz milagre através da oração. Aleluia. Aleluia. Verso 42. E este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Querido, aleluia. Deus vai usar a minha e da tua vida para realizar milagre. E o milagre vai ser grande, que muitas pessoas vão ficar sabendo. Aleluia. Aleluia. E através desse milagre, muitas almas vão se render aos pés do Senhor. Te prepara, que Deus vai usar a tua vida, Deus vai usar a minha vida, Deus vai usar a tua vida para fazer milagre, querido. Porque Deus ele ainda usa os teus servos nessa terra para fazer milagre, para realizar sinais, cura, prodígios e maravilhas no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Verso 43, para nós encerrarmos essa palavra nessa noite, no nome de Jesus. E Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um homem curtidor de couro chamado Simão. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Então Pedro estava aqui viajando, Pedro estava visitando, Pedro estava curando, Pedro estava orando, Pedro estava pregando, Pedro estava fazendo a diferença em todos os lugares que Pedro passou. Pedro fez a diferença no nome de Jesus. Aleluia. Através do clamor, da súplica e da oração. Pedro orava acreditando no milagre. E eu e você nessa noite nós vamos orar a Deus acreditando no milagre que o Senhor pode realizar na minha e na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus opera milagre por meio da oração. Deus opera milagres por meio da oração. Aleluia. Esse é o meio por qual Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Nós cremos no milagre do Senhor na minha e na tua vida, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Você que pode, se coloque em pé comigo nessa noite. Nós vamos orar acreditando que Deus ele pode fazer um milagre. Aquilo que eu e você esperamos de Deus, Deus pode realizar nessa noite no nome do Senhor Jesus. Aquele você que pode, ore conosco nessa noite. Senhor meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, nessa noite, Pai, eu quero apresentar, Senhor, Pai, a igreja do Senhor na tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha contemplar cada vida, cada lar, cada casa, Senhor, em cada família nessa noite na tua presença, Pai.
Senhor, nós não sabemos o que a igreja do Senhor, ó Pai, necessita nessa noite, Pai, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, com o teu poder, com a tua unção, com a tua graça, Senhor, nessa noite, ó Pai, realizar, ó Deus, o milagre, Senhor, que a tua igreja espera e necessita, Pai. Senhor, nós não sabemos, ó Deus, o que é que está acontecendo com cada vida, com cada pessoa, meu Deus, mas o Senhor é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor conhece a cada vida, o Senhor conhece a cada coração, o Senhor conhece a cada necessidade dos filhos do Senhor nessa noite, Pai. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a cada um, ó Deus, que entrou nesta live nessa noite, Pai, Senhor, precisando do milagre, Senhor, precisando de uma resposta, precisando, Senhor, ó Pai, receber algo do Senhor nessa noite, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, como profetas do Senhor nessa noite, Pai, nós profetizamos, ó Deus, a cura, a libertação, a restauração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai, visita cada vida, Senhor, ó Pai, cada lar, cada casa, cada homem, cada mulher nessa noite, Pai, no nome de Jesus, ó Deus, e vem entregar, Senhor, ó Pai, nessa noite, Pai, um milagre, Senhor, meu Deus, um milagre que cada um, ó Pai, espera e necessita do Senhor nessa noite, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que ainda faz e realiza milagres, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê no Senhor, receba nessa noite. No nome de Jesus, Deus está preparando o teu milagre. Pode ser nessa noite ainda. No nome do Senhor Jesus. Aquele que bate, recebe. Aquele que espera, alcança. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha operar grandemente na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família. No nome de Jesus. Para que o nome do Senhor venha a ser louvado e glorificado, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite, que você possa nessa noite ficar com esta palavra no teu coração, que Deus realiza milagres através da oração de um justo, no nome do Senhor Jesus, que você tenha uma noite abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus, amém.